nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, Luzia que tá ali, Caleb, Lavinha, Noca que escondeu a cara. Irmãos, nós vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração a Deus, bendizendo o seu santo nome, glorificando o seu santo nome. Se você puder, entra aí no Facebook também e compartilha o link de transmissão do nosso culto de hoje, tá bom? Nós vamos começar louvando a Deus, cantando Santo Espírito, és bem-vindo aqui, para iniciar o nosso culto com louvor, com adoração. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provi e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença declare comigo, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui,
fez. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sejamos inundados com a glória do Senhor, com a manifestação da sua graça, do seu agir entre nós. Eu gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. E nós vamos ler o Cântico de Vitória. Um dos hinos mais bonitos que nós temos. A partir do versículo 31 até o versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse instante. Vamos orar. Estou vendo que Luzia está aqui online. Eu vou pedir a Luzia que abra o seu microfone aí, Lu, e nos conduz em oração nesse instante. Minho está abrindo aqui para você. Espera aí. Vai chegar uma mensagenzinha aí. Clique em OK aí. Pronto. Fala aí, Lu. Espera aí que o problema é com a gente de novo. Espera aí que a gente não está lhe ouvindo não. Dê só um minutinho. Aí. Pronto. Vai lá. Pode orar. Fechou? Fechou. Eu abri. Não. Que luzinha Miranda. Fechada. Aqui embaixo. Sandra de novo. Luzia Miranda. Pronto. Das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Ô Lu, eu vou lhe pedir a gentileza, o carinho de você orar de novo, porque assim, a gente teve um probleminha aqui no áudio, terminamos não pegando nada do que você falou, só o amém. Mas agora já está Estão resolvido. escutando bem? Está ouvindo? Pronto, então orar de novo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia, te agradecer, Deus, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. Ó Deus, até que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Senhor, nós queremos te louvar porque a graça do Senhor tem sido sobre nós, ó Deus, nesse novo tempo que nós temos vivido, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando esse culto dessa noite, que o Senhor possa alcançar os nossos corações com a Tua palavra, que o Senhor possa alcançar o coração, Senhor, das pessoas que estão ouvindo nessa hora a Tua palavra, e que o Senhor esteja, ó Deus, continue nos conduzindo, Senhor, em triunfo, ó Deus, para a glória do Teu nome, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando a Deus com cânticos. Nós vamos cantar todo som. É som maior, né? Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Não tem? Aquele que volta aí, meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho tocou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Lá do começo. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho tocou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Você mandou só uma, né? Bota a primeira de toda lá. Aí, ó, quero essa primeira. Essa agora. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Agora nós vamos cantar a segunda, certo? Aquele que sonda o meu interior
Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Última vez, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória, cantem glória, cantem glória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos em campanha de missões mundiais, mas aí a gente lembra sempre da música de missões nacionais, até que Ele venha. E a gente vai cantar porque o nosso chamado é pregar o Evangelho até que Ele venha. A graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Lá do começo. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aleluia. E para fechar esse primeiro momento, nós vamos cantar Clame ao Senhor. Não há
outro como nosso Deus. Nós vamos declarar isso nessa noite. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, amigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclama o Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firma estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Lá no começo, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, amigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia! As promessas do Senhor são incomparáveis e estão valendo para a nossa vida. Nesse tempo de pandemia, a graça e a misericórdia do Senhor continuam sendo estendidas sobre nossas vidas. A vitória do Senhor em todas as coisas, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável em tudo. Aleluia! Eu queria, irmãos, convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 15. É uma leitura longa que a gente vai fazer. Oi, Evelyn. Lisandra.
Mostra a cara. Noca, mostra a cara aí, Noca. Tá com o vídeo fechado. Vamos, irmãos, ler Atos dos Apóstolos 15, do versículo 1 até o versículo 35, ok? Atos 15, do versículo 1 até o versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se, dirigiu-se a eles: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda decaída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Versículo 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do seu sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos, versículo 22, e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: Os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo.
pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, Pai de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, te agradecemos, Santo Deus, a oportunidade preciosa que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra, a oportunidade, Senhor, de poder, juntos como irmãos, poder exaltar o Teu santo nome, te entregar o nosso louvor, a nossa adoração. Agora, Paizinho, por Tua misericórdia, nós te imploramos, continua a falar conosco através da exposição da Tua palavra. Essa é nossa oração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos cantar. Nós vamos cantar um hino antigo, mas que eu gosto muito dele. A maioria de vocês conhece, então eu vou ficar tranquilo e a gente pode cantar. Esperando aqui a letra chegar para nós.
Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos estudar hoje sobre decisões que mudam vidas. Esse texto de Atos, capítulo 15, a gente tem estudado nos domingos pela manhã o livro de Atos. Só que, é claro, online, para a gente é mais difícil fazer o culto de domingo com a EBD e com a mensagem, termina ficando muito extenso. Então, aos domingos pela manhã, nós teremos apenas a lição da escola bíblica online, certo? E na terça-feira nós estaremos estudando o conteúdo de domingo pela manhã, que no caso agora nós estamos em Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos é muito importante para a gente porque ele conta a história da igreja. Atos é justamente a história desde lá do capítulo 1, quando Jesus diz, olha, atenta aí a promessa que foi feita a vocês, o Espírito Santo vai vir. E aí no capítulo 2 nós vimos a descida do Espírito Santo sobre a igreja e como aquilo serviu, a descida do Espírito Santo serviu para atingir todas as pessoas que ali estavam com a palavra de Deus pregada em vários idiomas. E nós vimos principalmente como o Espírito Santo dirigiu a igreja para chegar até os gentios. Vimos como Pedro foi chamado para a casa de Cornélio, e é interessante que a chegada de Pedro na casa de Cornélio tinha chamado os seus parentes, seus vizinhos, seus amigos para fazer o culto lá. E quando Pedro chegou, antes dele começar a falar, o Espírito Santo já desceu sobre aquelas pessoas e foi aquela coisa maravilhosa. Nós vimos no capítulo 9 a conversão de Saulo, e a partir daí nós vemos o foco de Lucas, que foi escritor de Atos, muda de Pedro para Paulo, né? O nome grego de Saulo é Paulo, e a gente vê então que esse foco foi mudado e passa a focar na obra missionária desenvolvida através de Paulo e Barnabé e depois Paulo e Silas. Nós observamos, irmãos, como Deus agiu numa igreja específica que foi o foco para a expansão do Evangelho, que é a igreja que foi a igreja de Antioquia da Síria. E essa igreja foi muito importante porque até aquele momento o Evangelho era pregado quase que exclusivamente aos judeus. E é interessante que no capítulo 11 de Atos, ele começa assim: e os que foram dispersos saíram pregando o Evangelho. Mas eles pregavam exclusivamente aos judeus. Por quê? Eram judeus convertidos, e em toda a comunidade que eles chegavam, eles conheciam os judeus, continuavam falando aos judeus. Mas em Antioquia, os irmãos daquela igreja começaram a falar aos gentios também. Quem são os gentios, finalmente, né? Gentio é todo mundo que não é judeu. Então, todo mundo que não é judeu é chamado por eles de gentio. E Paulo e Barnabé, primeiro Paulo, Barnabé e Marcos, saem. Marcos, logo no começo da viagem, volta e segue a viagem, Paulo e Barnabé. E a primeira viagem missionária nós encerramos semana passada e vimos que Paulo e Barnabé retornam pelas cidades por onde eles passaram, fortalecendo os irmãos, levantando presbíteros naqueles lugares, fortalecendo as igrejas por onde eles passaram. E eles retornam para a Antioquia. E ao chegar na igreja de Antioquia, eles se deparam com a situação de alguns judeus que vieram de Jerusalém
passando pelos lugares onde Paulo tinha passado, e essas pessoas estavam trazendo uma mensagem diferente. E é isso que nós vemos aqui no versículo 1 do capítulo 15. Que mensagem é essa? Diz assim o versículo 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Pode voltar. Irmãos, o que nós observamos aqui é que há um apego. Nós não cantamos sem razão a mensagem da cruz nessa noite, porque a mensagem da cruz, Jesus Cristo, ele é o foco, ele é a nossa mensagem. A mensagem pregada lá na cruz do Calvário, de uma nova vida, de uma nova aliança, de uma vida eterna com Cristo, ela é válida para nós. Acontece, queridos, que em muitos momentos nós nos percebemos apegados com coisas do nosso passado. E esses irmãos da Judéia eram judeus, e eu penso que judeus que tinham muito zelo pelas coisas de Deus, porém que não entenderam corretamente a mensagem da cruz, que não entenderam corretamente qual o propósito dessa nova religião que Jesus estava fundando. Então eles achavam a mensagem de Jesus Cristo interessante, achavam que Jesus podia até ser o Messias, mas deviam se agarrar às coisas do passado. Havia uma liturgia que era interessante para eles, havia uma forma de prestar culto que eles estavam apegados. E quando nós olhamos para isso, irmãos, nós precisamos sondar o nosso coração para verificar se nós também não temos traços do nosso passado, bagagens do nosso passado que nós trazemos juntos e queremos implantar no Evangelho de Cristo hoje. Coisas que são nossas, coisas que nós não deveríamos carregar, coisas que nós deveríamos ter deixado para trás quando recebemos Jesus Cristo, mas que nós fazemos questão de carregar ainda hoje. E por essa razão, muita discussão é gerada na igreja. É interessante que o versículo 2 nos diz assim: isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda. Interessante que para o escritor bíblico, né, o escritor inspirado, colocar aqui que foi uma grande contenda é porque o negócio deve ter sido grande mesmo, né? Deve ter sido bem pegado. Isso gerou uma grande contenda e discussão entre eles, a tal ponto que a igreja os enviou para Jerusalém, para onde os apóstolos estavam, para discutir essa questão. O que nós vemos aqui hoje, nesse texto de Atos capítulo 15, é chamado do primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. E que concílio foi esse? Uma reunião da cúpula da igreja para discutir sobre justamente essas coisas. Judeus que estavam querendo enxertar o judaísmo dentro do cristianismo. E isso é tão sério, irmãos, que já se passaram 2000 e não sei quantos anos e até hoje essa contenda persiste. Ainda hoje há pessoas querendo colocar o judaísmo dentro do cristianismo. E é importante, irmãos, lembrar de uma coisa. Jesus Cristo era judeu, todos os seus discípulos eram judeus, mas eles saíram do judaísmo para criar, se é que a gente pode usar, numa linguagem mais moderna, saíram do judaísmo para criar uma nova religião. Que religião é essa? O cristianismo. Como um projeto de Deus, a lei ela serviu de tutor, de aio durante um tempo.
mas vindo a plenitude dos tempos, em Cristo Jesus. E o próprio Paulo escreve aos Romanos, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. A gente canta isso direto, né? O fim da lei é Cristo, ou seja, o propósito. Ali ela termina, mas o propósito, ela aponta para Jesus Cristo. O fim da lei é Jesus Cristo. Irmãos, nós notamos que na observação desse concílio, mesmo com toda a luta de Paulo e Barnabé, e mesmo com o reconhecimento dos apóstolos e de Tiago, porque Tiago não era apóstolo, Tiago era irmão de Jesus, é chamado Tiago o Justo, e ele era líder da igreja em Jerusalém. Se você notar o resumo, a súmula desse primeiro concílio, você vai notar que ali tem traços do judaísmo fortíssimos. Por quê? Conseguiram tesourar, vetar a circuncisão, que era o ponto mais polêmico. Mas ficaram outras coisas fortíssimas. Veja aí, a carta mesmo, né? Está a partir do versículo 24. E o versículo 24 diz assim: soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos com todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo Evangelho de Cristo. Portanto, estamos lhes enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nada a vocês, além das seguintes exigências necessárias. Vejam que exigências são essas. Abster-se de comida sacrificada aos ídolos. Isso vem de coisa do judaísmo. Do sangue. Isso é coisa do judaísmo. Da carne de animais estrangulados. Isso é coisa do judaísmo. Agora, imoralidade sexual. Veja que é um termo bem amplo. Isso é coisa do cristianismo. Agora, irmãos, veja só. É importante a gente ressaltar, não é que essas coisas são certas ou erradas, mas eu quero que você observe uma coisa muito importante na leitura e apreciação do texto sagrado. O que você faz movido por fé engrandece o nome de Deus. Mas na Bíblia diz que tudo o que não provém de fé é pecado. O resultado não é bom. Quando você faz para cumprir a lei, o resultado não é bom. Porque não provém de fé, provém do medo. Provém do receio do castigo. Provém do receio de não ser abençoado, de perder a vida eterna, não sei o que é que move a cada um. Mas, queridos, é importante que aquele que tem um compromisso com Cristo, ele seja de fato seguidor de Jesus Cristo por interesse em agradar a Ele. O que é que tem nos movido? A decisão dos apóstolos partiu porque pessoas sem autorização começaram a propagar um outro evangelho. Isso é muito comum ainda hoje, no meio de toda a igreja você vai ver que sempre aparece alguém que não tem autorização para isso, que geralmente não estuda a Bíblia direito, né? Não tem um compromisso com a palavra, distorce textos sagrados e começa então a fazer prosélitos a partir de coisas que ele acha, não de coisas que a palavra diz. Irmãos, as decisões dos homens e mulheres de Deus, elas têm um impacto na vida de muitas pessoas. Veja, muito embora o evangelho no começo tenha crescido basicamente no meio de judeus, a mensagem de Jesus Cristo era muito clara. Era uma mensagem transformadora, que era uma mudança de dentro para fora. Mas as pessoas que estavam tão acostumadas com as manifestações externas
da sua religião, da prática religiosa, sentiam falta disso. Quantos de nós sentimos falta, por exemplo, ou como é que chama aquele negócio que quando sai carregando o santo? Na procissão. Aí, ó, né? Quantas pessoas sentem falta da procissão, de sair caminhando em procissão? Quantos crentes que vieram das religiões afro, chegam na igreja e sentem falta das manifestações afro? E aí o que é que acontece? Tem muitos cultos hoje que parecem de religiões afrodescendentes, né? É aquela batucada, não vamos entrar no mérito da questão, mas a gente vê que tem uma ligação do passado sendo trazida dentro. A pergunta é, você está disposta a abrir mão do seu passado por causa de Jesus Cristo? Você está disposta a começar uma nova história com Jesus Cristo? Porque se você não abrir mão do seu passado, isso vai gerar confusão na sua cabeça, vai gerar confusão no meio da igreja. Assim como houve lá na igreja de Antioquia, que foi repercutir lá em Jerusalém, haverá também na nossa igreja, ou em qualquer outra igreja, onde os irmãos que ali fizerem parte não estiverem dispostos a abrir mão do seu passado. Nós fomos chamados para uma nova vida. Nós fomos chamados para uma vida de intimidade com Jesus Cristo. E a gente precisa saber o que o dono da igreja, o que ele, o Deus Todo-Poderoso, tem para nós. A palavra dele, ela precisa ser conhecida. A palavra dele precisa ser verdade em nossas vidas. E sabe o que gera muita confusão, irmãos? Assim como foi na igreja de Antioquia, preste atenção, muita gente se deixa enganar, se deixa iludir. Por quê? Porque não conhece a palavra. O que é que trouxe confusão na igreja de Antioquia? Homens que vieram de Jerusalém, sem autorização dos apóstolos, e começaram a falar aos irmãos da igreja. E aqueles irmãos não têm as ferramentas que a gente tem hoje. Hoje nós temos a Bíblia. Aqueles irmãos não tinham. Eles tinham cartas que não eram separadas como a gente tem hoje, toda bonitinha, por capítulo, por versículo. A gente pode, né, identificar uma parte. Aqueles irmãos não tinham essas ferramentas que nós temos hoje. Hoje nós temos muito mais acesso. O que temos feito com esse acesso que nós temos? Qual é o nosso compromisso com a palavra? Irmãos, nós fomos chamados para transformar o mundo. Nós estamos vivendo tempos terríveis, tempos de isolamento social, tempo de isolamento, afastamento humano, né? Isolamento social, afastamento humano. Mas, ao mesmo tempo, estamos em tempos onde as pessoas estão abertas a ouvir o verdadeiro Evangelho. Que a nossa vida seja um livro aberto para que as pessoas possam ler. Que a nossa vida seja uma carta aberta onde as pessoas vejam Jesus Cristo. Chega, irmãos, de tanta confusão. Chega de tanto passado em nossa vida. Chega de tanto passado querendo ser trazido para o presente. Deixa o passado no passado. O próprio apóstolo Paulo diz, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, a soberana vocação de Cristo Jesus. Então, irmãos, que nós possamos deixar o passado no passado, que nós possamos nos abrir para esse presente com Cristo Jesus. Que a nossa história com Cristo seja a nova história, uma nova aliança. Abra mão do seu passado, abra mão daquelas coisas gostosas que você gostava de fazer lá no passado, mas que agora não são mais pertinentes, não fazem mais parte da sua estrutura, da sua vida, porque você foi chamado para uma nova aliança. Viva a nova aliança com vigor. Viva a nova aliança com profundidade. Deixe Cristo transformar a sua história. Eu quero orar por você nessa noite. Já são 8h30, Jesus.
Eu quero orar por você nessa hora, para que você possa, de fato, viver esse novo tempo, para que você, de fato, possa viver essa nova aliança, para que você se abra para que o autor dessa nova aliança possa se manifestar a você, deixando o passado no passado, vivendo aquilo que Deus tem para você hoje. Vamos orar? Bendito Deus, nós te agradecemos, Pai, louvamos o teu santo nome em Cristo Jesus, porque o Senhor nos chamou para um tempo novo, o Senhor nos chamou para uma nova aliança. Senhor, quantas vezes temos abraçado coisas do passado, temos abraçado, Senhor, doutrinas, leis, temos abraçado coisas do homem e temos, por isso, Senhor, sido impedidos de entender a nova aliança, as coisas que o Senhor tem para nós hoje. Querido Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja voltado para essa nova aliança, que o nosso coração esteja voltado para entender quem Tu és de fato, que o nosso coração, Senhor, esteja voltado para receber do Senhor entendimento e discernimento através da Tua palavra, que a Tua palavra que é luz, que a Tua palavra que é espada, que a Tua palavra que nos transforma, venha nos transformar de dentro para fora. Nós rejeitamos mesmo toda a carga do passado, toda a manifestação do passado, e queremos, Senhor, te implorar que o novo do Senhor venha sobre nossa vida, que uma nova história seja traçada em nossas vidas, e que o Teu Santo Espírito tenha sempre a primazia entre nós, que o Teu Santo Espírito seja o primeiro a nos falar, que o Teu Santo Espírito seja o primeiro a ser adorado, a ser louvado, seja engrandecido, porque o Teu Santo Nome sempre será louvado entre nós, entre aqueles que têm o coração verdadeiro e fiel à Tua palavra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós Te bendizemos porque Tu és Deus e não há outro além de Ti. Te imploramos, Senhor, continua cuidando do nosso coração durante esses dias. Meu Pai, aquieta-nos, Senhor, tira de nós toda a ansiedade, toda a preocupação com o dia de amanhã. Há coisas que nós não podemos resolver, Senhor, mas nós queremos tomar conta. Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a entregar em Tuas mãos a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a entregar em Tuas mãos a resolução dos nossos problemas. Nos dá, Senhor, a sabedoria necessária, a capacidade, Senhor, de viver para Ti. E que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ver a Tua ação em nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, Te imploramos, livra o Teu povo de todo mal, livra o Teu povo, Senhor, de toda doença, de toda peste, de toda manifestação maligna. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que precisam trabalhar durante esses dias, meu Deus, protege a cada um deles, protege, Senhor, aqueles que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, dentistas, aqueles, Senhor, que estão trabalhando nos transportes. Ó Deus, visita cada uma dessas pessoas, protegendo-as, Senhor. Ó Deus, toma conta da Tua igreja, com Teu braço forte nesse tempo. Meu Pai, em nome de Jesus, imploramos agora o Teu cuidado, a Tua misericórdia sobre as grávidas, Senhor, sobre as crianças recém-nascidas, meu Pai, sobre os idosos, estende a Tua boa mão, Senhor. A nós outros nos fortalece, nos dá sabedoria, para que nós possamos nos esconder, Senhor, do mal, e que nós sejamos guardados e protegidos por Ti. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos nesse momento, aqueles, Senhor, que foram contaminados por esse vírus. Meu Pai, em nome de Jesus, por Tua misericórdia, ó Deus, restaura, restabelece a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão com outras doenças nesse período e que estão tendo que enfrentá-las sozinhos, meu Senhor, nós Te imploramos por Tua misericórdia sobre a vida de cada um deles. Visita cada lar, Senhor, visita com Teu braço forte. Meu Deus, visita cada lugar onde o Teu nome tem sido pregado, a cada casa, Senhor, que recebe a Tua palavra nessa noite. Visita, Senhor, com braço forte, mão poderosa, que haja, Senhor, a Tua proteção, o Teu cuidado sem medida sobre o Teu povo. Nós Te bendizemos porque podemos descansar em Ti. Nós Te bendizemos porque Tu és Senhor em nossas vidas e não há outro além de Ti. Por isso, Pai, nós Te bendizemos, Te exaltamos e Te glorificamos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom é saber, irmãos, que estamos sob o cuidado do Senhor, que Ele tem nos guardado, que Ele tem nos protegido, que Ele tem falado aos nossos corações.
Eu quero louvar a Deus por sua vida. Eu quero louvar a Deus por você que tem nos acompanhado durante esses dias. Nós estamos longe, mas perto, né? Estou olhando aqui os rostinhos que dá para ver. A carinha de Evelyn ali, é bom olhar para minha pretinha. Luzia, Lisandra, Noca, Marvevel, família Williams. Maravilha. Né? E todos os irmãos que estão acompanhando também pelo Facebook. Nós vamos postar daqui a pouquinho no YouTube também. Nos ajude a divulgar essas mensagens, né? Tem muitas pessoas que podem ser abençoadas também através dessas mensagens. Eu quero rogar a Deus que continue fortalecendo você, fortalecendo sua mente, seu coração, para que você permaneça firme no Senhor. Nesses tempos de isolamento, talvez a nossa defesa talvez seja o nosso maior inimigo, né? Ao mesmo tempo que isolados nós estamos protegidos, isolados a gente fica meio vulnerável, né? A gente se sente meio pequeno. Mas que o Senhor possa nos acolher em seus braços, nos confortar nesse tempo e nos dar, como nos diz a palavra, guardar nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus. Que assim aconteça sobre tua vida, que o Senhor possa guardar tua mente, teu coração, te livrando de todo mal. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Deus abençoe. Até quinta-feira. Nos vemos de novo. O pastor William vai nos trazer uma palavra vinda dos céus, né? E nós estaremos juntos aqui adorando ao Senhor. Deus abençoe. Beijo.